tava, né? Eu tinha mandado para vocês. Agora Não, parece que tá está sendo sendo. gravado. Mas agora, que doido. Volta um pouquinho, se precisar, a gente repete, não tem problema. Eu também acho. Ah, gente, é assim, né? Infelizmente, o momento presente se desfez. O momento, o nosso encontro até agora, que a gente falou muitas coisas, a gente fez uma meditação de chegada, de check-in, a gente compartilhou um pouco sobre os temas da semana passada e como eles estariam sendo vividos na nossa vida. Cada um trouxe um pouquinho da sua experiência, porque esse encontro, né, nesse início, ele compõe essa estrutura, um trabalho de chegada, uma conversa, uma troca de experiência, onde nós conversamos e vamos fazendo os links, né, com os temas e as práticas de cada um, para a gente dar continuidade para chegar no tema de hoje. Infelizmente, a gente não gravou. Então, foi só um resumo do que aconteceu, mas não tem como a gente voltar atrás, né? A não ser que vocês queiram trazer alguma coisa, Lígia, esse pó também, assim. É, acho que resumindo o que a gente estava contando sobre a experiência da semana, né? É, a experiência, o meu foco foi na experiência mesmo em usar mais a mão esquerda do que a direita, eu sou destra, então eu fui para a mão que não utilizava muito, e eu percebi uma lentificação dos movimentos e das experiências, uma, uma atenção em como se constrói um movimento do pensamento até a ação, e e um relaxamento com isso, né? Através dessa lentificação que esse uso trouxe, então me trouxe um relaxamento porque estava tudo mais devagar. Então, foi uma ótima experiência. Usei outras partes do corpo também do lado esquerdo para complementar e aí uma percepção também de que o corpo aprende muito rápido, de que botando foco ali, a gente desenrola o movimento, mesmo é complexo no começo, mas é muito rápido o corpo aprender, né? A gente tem sempre esse corpo meio de criança. Estou com 45 anos, mas eu me senti um bebê nesse momento, foi muito bacana. Nossa, e tão maravilhoso isso, porque daí você retoma a atitude, que é a mente de principiante, né, que a gente convidou para que essa atitude pudesse nos acompanhar nesse primeiro encontro, né? Então, isso também é um lugar para a gente observar o quanto a gente abriu espaço e conseguiu trazer essa curiosidade de viver algo novo, experimentar algo novo, né, e de estar vivendo isso, de que forma isso foi recebido no campo. E aí eu lembro agora que eu li sobre as experiências colocadas no grupo pela Cleide, pelo Vitor, né? O quanto um diferente do outro, mas falando que tinha causado uma certa irritabilidade, né? Uma certa coisa de estar, né? De não conseguir fazer, de não ter essa agilidade. E isso é muito valioso, ser reconhecido, né? Porque é como a gente lida também com os nossos desafios. É quando aquilo que a gente tem que aprender de outras formas. Então, olhar para isso com curiosidade, com a mente de principiante, a mente aberta, e a gente poder se divertir com isso, é uma chave fundamental de aprendizado para o nosso caminhar, né? Então, isso é valioso também. E também lembrei, né, de um comentário do Vitor, né, em relação, à observação do resultado de cada prática, né? E acho isso valioso, ampliar a percepção
porque isso é uma coisa que a gente falou no primeiro encontro e a gente vai continuar, né, ampliando a percepção do corpo, como a Lígia trouxe já de início, essa relação do corpo que aprende, o corpo que reaprende, como ele é rápido. Então, nós falamos também da importância de ter lugar no chão, de sentar e subir, né? Não podemos esquecer, falamos tanto disso, de utilizar o corpo chão, em pé, e chão, em pé, e chão também, né? E aí acho que a gente, nesse campo da percepção que se abre, vale a gente olhar com cuidado para as nossas expectativas. A gente não vai ter expectativas, porque não tem um lugar para chegar, não tem um resultado para obter, porque isso a gente ainda fica muito no campo mental. Tem um lugar para se sentir, tem um lugar para viver. À medida em que os insights, também foi dito isso, e eu quero trazer para não esquecer, né, de frisar a importância que durante esse percurso de 8 semanas, quando a gente está praticando as indicações de mindfulness, desse treinamento mental, desse trabalho de focar para algum determinado assunto, uma determinada forma, nós estamos vivendo totalmente esse presente, estabelecendo de fato, né, esse olhar que amplia e reconhece as expectativas e solta, né? E assim eu já entro na atitude dessa semana. Então todo mundo escreve a atitude dessa semana: desapego, desapego. E por que que a gente já traz o desapego junto com o tema também? Antes disso, que você quer falar alguma coisa, Cipó? Ainda bem que você lembrou que a gente não estava gravando, né? Mas a gente, olha, foi valiosa a nossa conversa, né, gente? Foi muito valiosa, assim, nossa, muitos detalhes. Eu realmente sinto muito não ter gravado. Sinto muito. Mas eu só posso constatar isso, né? Que o presente se dissolve rápido demais e a gente tenta ficar aí registrado algumas coisas. Então, dentro do tema de hoje, a gente já colocando a atitude como desapego relacionado à nossa exalação. Exalação. Lá no início do nosso encontro também falamos que o primeiro encontro trouxe o tema encontrando conforto no corpo, deitado, direcionando a mente para cada parte do corpo e soltando cada uma daquelas regiões, ou seja, desapegando, exalando, dissolvendo, liberando, relaxando mesmo, né? Deitado. Nesse relaxamento profundo e estando consciente desse relaxamento, existe uma organização na estrutura, nos ossos, nos músculos, para que então agora, nesse nosso segundo encontro, nós possamos estarmos sentados e encontrar conforto nesse assento, nesse corpo que se assenta sentado, né? Nós vamos sempre convidar todo mundo para ir para o chão, né? Para que a gente possa mesmo, pode usar almofadinhas, senta no chão, mas se não puder e preferir estar na cadeira, também pode se fazer na cadeira, né? Então fica tudo bem também. Então, agora nós vamos olhar com o tema respirar é natural. Respirar é natural. A gente, enquanto eu vou abrindo aqui um slide, vocês
podem respirar profundo por algumas vezes e trazer também, e não vou mexer, não vou mexer em nada. O slidezinho que estava dizendo, né, a importância da nossa respiração, que sem a nossa respiração acabou, né? E que nós temos uma linha, o momento em que a gente nasce e o momento em que a gente morre. E dentro dessa linha do nascer e morrer, nós temos um movimento da respiração, da vida em ondas, a vida em ondas, desde a hora que nasce até a hora que morre, acontecendo nessa onda, inspiração e exalação, marcando o tempo do nosso viver, né? A vida através de nós. Então, agora, esse encontro é um convite para que a gente possa olhar e sentir a nossa respiração e reconhecer através da nossa respiração aspectos da nossa vida, sentimentos da nossa vida. Como é que é a nossa respiração? Será que ela é apertada? Será que ela é ampla, travada, tem alguns alguns cortes? Eu sinto que ela é pequenininha, rápida demais. Tem vários ritmos em que a respiração a- vai acontecendo no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa vida. E aí eu até quero dar um exemplo assim, gente, agora voltando, porque eu até tô ainda controlando a minha respiração para organizar aqui o meu centro, porque 15 minutos, 20 minutos antes da aula, eu recebi um golpe no telefone falando que a minha conta tinha sido, estava negativa, que tinha saído dinheiro. E nisso eu fui me envolvendo, e foram passando para um, para outro, dando minhas senhas, passando ID, mas tudo assim, tão elaborado. E aí a minha filha falou, mãe, desliga, né? Porque eles estão fazendo alguma coisa com o seu telefone. Fala que você vai ligar. E assim, eu não consigo nem explicar para vocês o tanto que foi elaborado, falando que eu ia ter que fazer boletim de ocorrência, que tinha gasto, falando aonde eu tinha gasto, para quem, os valores, assim, sabe? Eu ficando horrorizada, horrorizada, assim, né? Foi uma doideira. Aí desligamos, aí checamos, ligamos para o banco, até conseguir falar para eles liberarem o extrato, ver isso, checamos os bancos, checamos outro, chegamos para o cartão, foi uma doideira, assim, eu falei, nossa, realmente, assim, eu falei, que nível de elaboração, né, a gente está vivendo, assim, que nível de elaboração, né? E aí, quando eu sentei aqui, né, abri logo de cara, eu falei, tipo assim, tá bom, entendi, tá tudo certo, foi mesmo um galpão e com protocolos, nome das pessoas, código do trabalho delas, assim, nossa, uma doideira, gente. Então, tudo que acontece externamente acontece no nosso corpo, no nosso espaço-corpo, através dessas ondas, das ondas da respiração, e interfere no nosso ritmo, né? Então, eu percebi no início da nossa meditação, quando a gente fez, que a minha respiração estava ofegante, estava curta, estava difícil, assim, sabe, de focar até, né, trazer aqui o tema dessa prática, o tema desse momento, tanto que acho que foi até por isso, né, que me perdoe que eu esqueci de gravar, né, e, e aí a gente volta, assim, né, então, e cada um, com certeza, pode ampliar a percepção e reconhecer ao longo do dia como a respiração modifica, quais as coisas que acontecem com ela e também como nós podemos atuar sobre ela. E se do mesmo jeito que o de fora atua sobre o ritmo, quando nós atuamos no ritmo da respiração, nós também atuamos nas nossas ações, aquilo que vem de dentro para fora.
as nossas ações. Então, eu vou convidar vocês para pegar o caderninho de vocês com uma caneta, deixar uma folha, pegar uma folha em branco. Nós vamos colocar a ponta assim, só que vocês podem deixar na mesa mesmo, né? Coloca no início do papel, início do papel. E então nós vamos fazer uma pequena vivênciazinha em que quando você inspirar, você vai subir o risquinho. Quando você exalar, você desce. E você vai acompanhar esse risco conforme o ritmo e o tamanho da sua respiração, o jeito que ela acontecer, até acabar a folha. Então, para isso, antes, coloca a pontinha da caneta lá no início da folha, fecha um pouquinho os olhos e não interfere na sua respiração, não mexe, deixa ela acontecer de uma forma natural. É importante que a gente reconheça esse modo de ampliar a percepção sobre o sopro, sobre o ar que entra e o ar que sai, sem interferir. Independente de ser curta, longa, do jeito que for, só observa. Então, quando você estiver com ela bem observada, você começa a desenhar com os olhos fechados mesmo. Cada vez que você inspira, você sobe, cada vez que você exala, você desce a caneta, com os olhos fechados, como se fosse aquele eletrocardiograma, subindo e descendo com a sua respiração, inspiração e exalação, indo até o final da folha. E quando você chegar no final da folha, você pode parar e abrir os olhos e olhar aí para o seu desenho, para o seu eletrorrespiratório, né? Observar como é. E então, é importante nesse tema, respirar é natural, e na ampliação da percepção sobre o fluxo do vento, nós reconhecemos que a respiração, que cada ciclo tem 4 etapas. Um ciclo da respiração é composto por uma inspiração, uma pausa e uma exalação e uma pausa. Uma pausa no vazio e uma pausa no cheio, né? Então, essas 4 etapas compõem um ciclo da respiração. Então, você vai ficar com uma atividade de marcar 1 minuto e contar quantos ciclos, sem que você interfira, você faz. Quantos ciclos respiratórios em 1 minuto você faz? Lembrando que cada ciclo é composto de uma inspiração, uma pausa, uma exalação e uma pausa. E depois, mais 1 minuto, contando quantos ciclos você faz atuando na respiração. Fazendo percebendo, inspirando grande, segurando com os pulmões cheios, uma pausa, exalando soltando, desapegando, soltando, acomodando o corpo e exalando, retendo com os pulmões vazios. Esses 4 ciclos e quantos você faz em 1 minuto atuando, ok? Essa é uma atividade. Agora eu vou passar também uma outra atividade, um exercício muito simples, muito rápido, que é para ser feito em qualquer momento do nosso dia.
é o exercício que chama os 9 sopros. Nós vamos fazer um movimento com os braços associado à respiração. Os 9 sopros. Então, são 9 exalações. Cada vez que eu exalar, eu vou contar um, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma vez, e depois a gente faz junto, e eu também vou enviar um vídeo para que isso possa ser feito em qualquer momento do dia, em qualquer lugar também, né? Então, só olha uma vez. Aqui tá, vai ver um pouquinho, né? Assim, não sei se eu vou explicar. Então, minha mão está em cima da minha palma das mãos em cima dos meus joelhos. Eu vou elevar o meu braço direito, inspirando, e quando eu exalar, eu vou descer, e olha como eu vou segurar a minha narina, ó. Eu tampo a minha narina direita e exalo pela esquerda. Enquanto eu termino a exalação, eu começo a inspirar com o braço esquerdo e desço o braço direito, vou para o alto, e na exalação eu fecho a outra narina. Conto 2. Inspiro, o braço direito vai subindo, enquanto o esquerdo desce. Exalo, conto 3, trocando de novo. Estou mudando o braço, vou fazendo a mesma coisa. Exalo 4, lembrando que a cada exalação eu vou contando. Exalo 5, exalo 6. Agora eu inspiro no centro, exalo 6, desço 7, a coluna para frente, inspiro, volto, exalo, desço 8, inspiro, volto e exalo, desço 9, completando a série, 9 sopros. Volta. E fica um pouquinho nesse centro, observando e sentindo a respiração. Pode fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes você quiser e quantas vezes você quiser durante o seu dia, né? Seja de manhã, na hora que você acorda, sentou na cama, faz uma vez, é muito rápido. Seja na hora do almoço, seja em algum momento durante o seu trabalho, seja sua poltrona de trabalho, qualquer lugar, seja numa praça, numa cadeira antes de você almoçar, qualquer lugar, insere esse exercício que é muito rápido. Então, vamos fazer juntos uma vez. Palma das mãos sobre os joelhos, coluna encaixada, assentada. Inspira, elevando o braço direito. Exala, fechando a narina direita. Exala pela esquerda, contando 1. Vai subindo o outro braço, inspirando, enquanto troca. Fechou a narina esquerda. 2. Soltou o braço, vai subindo o outro e vai trocando. Exala, 3. Desceu o braço direito, subiu o esquerdo. Exala, 4. Mesma coisa, repetindo com o braço, até completar 6. 3 de cada lado. Após completar 6, inspira no centro e exala, desce a coluna à frente, retinha, sem fechar. Volta na inspiração. Desce de novo na exalação. Contou 8.
boca e exala, contou 9. Volta centro. E agora faz você mais uma vez. Com os olhos fechados, eu vou falando e você vai fazendo. Inspira, eleva o braço direito, obstruindo a narina direita, exala pela esquerda. Vai subindo o braço esquerdo, soltando o direito, inspirando, exalando pela narina direita, obstrui a narina esquerda. E assim você vai fazendo. Contou 2, 3, 4, 5. Leva o braço bem para trás. Na hora de subir. 6. Daí no centro, desce centro, contando 7. Vai terminando no seu tempo. Olhos fechados. 8. 9. Volta ao centro, permanece com os olhos fechados. Deixando a respiração acontecer e observar. Então, abrindo os olhos, observando se existe diferença, como vocês estão se sentindo, com alguma dúvida nessa atividade? Eu, eu só fiquei um pouco confusa. Se na hora que eu subo, eu inspiro subindo, desço expirando, ou eu inspiro subindo, desço, tampo e aí eu expiro. Ou eu posso expirar conforme eu estou descendo. Exala depois que você obstruiu. Muito bom, É, observação. Inspira, sobe, exala depois que depois fechou. que obstruiu. Maravilha. Inspira, perfeito, isso mesmo. Inspira subindo, obstrui e exala. Inspira sempre pelas duas e exala sempre por uma narina. Ok? Ficou certo? Então, vamos incluir, né, essa atividade. Vilícia, voltou? Ótimo. Então, a gente está direcionando a atenção para a respiração. E a gente vai perceber e reconhecer que no decorrer também dessa ampliar a percepção, existem duas formas. Uma é observar a respiração, sem atuar, deixando que a respiração aconteça naturalmente, no ritmo daquele momento, do jeito que for, do tamanho que for, aonde for, deixando que ela aconteça livre, a respiração natural, sem interferir. Ou nós podemos interferir, como a gente fez agora, nesse sopro, a respiração do 9 sopro, interferindo no volume, no ritmo e na quantidade do ar e a direção, né, das narinas no vento que entra e sai do corpo, né? Então, na nossa meditação, na nossa prática, ao longo do dia, nós vamos ter uma atividade que é essa, que é a não formal, a informal, escreve na sua prática informal, você vai colocar uma fitinha na sua porta. Pode amarrar qualquer coisa, um barbante,
em uma porta ou em duas portas, em quantas portas você quiser, mas escolhe especialmente uma porta em que você passe muitas vezes durante o dia. E cada vez que você passar do lado dessa fitinha, você vai respirar profundo. Você vai atuar na respiração, tendo como objetivo um ponto: fazer com que a exalação seja maior que a inspiração e que ela aconteça apenas pelas narinas. A respiração só pelas narinas, ampliando a exalação. Se você puder dar pequenas pausas quando você passa pela fitinha, é maravilhoso, principalmente para quem tem a meditação budista aí, né, Vitor? Então é maravilhoso, passou pela fitinha, um instante para, observa e conta 3 ciclos de respirações, 3 ciclos, e continua. Para nós, para todos, a fitinha não precisa parar de fazer o que está fazendo, você continua, mas você percebe a respiração e atua sobre a respiração. Essa vai ser a nossa prática informal. Ficou clara? É necessário por amanhã já, porque é muito bom quando nós estamos falando, né, de mudanças de hábitos, todos nós sabemos que para adquirir um hábito exige muito esforço, né? Quantas vezes a gente teve que levantar para aprender a andar, quantas vezes a gente teve que errar a boca para aprender a comer, errar a roupa para aprender a colocar a roupa direito, né? Quantas vezes a gente vem passando por isso, né? Então, a mudança de hábito, ela se faz a partir da repetição, da troca do hábito, de introduzir esses hábitos mais saudáveis. Então, quando a gente está convidando hoje, nesse segundo encontro, a direcionar a atenção para a respiração, é no momento que isso é feito, a gente sai, mais uma vez, do piloto automático, para conectar e organizar o nosso ritmo interno, encontrar um lugar de eu sei aonde eu estou agora, eu estou aqui. Então, a respiração, ela carrega em si essa frase, né, de confirmação de sim, eu estou aqui, eu estou presente. Ah, eu sei realmente onde os meus pés estão tocando. Eu sei aonde eu estou, nesse planeta onde está acontecendo milhões de coisas, né? Muitas coisas e coisas não muito boas. É necessário que todos nós saibamos aonde nós estamos. É importante a gente olhar para isso e cuidar disso, e proteger isso, e proteger. E quem tem o mérito, né, e o presente da natureza, é conectar com a natureza, porque ela é mãe, né? É mãe. Bom, gente, eu vou caminhar agora, assim, para a gente poder fechar, né, nosso encontro, trazer também a prática formal, qual vai ser a nossa prática formal. Nossa prática formal é linda, ela se chama Alegria e Paz, eu vou mandá-la também para vocês. E a outra coisa que eu vou encaminhar para vocês é uma meditação que nos ensina a sentar com as pernas cruzadas, ou substituindo, só que a condução vai estar com a perna cruzada, mas mantendo os pés no chão e conquistando esse lugar de assento, de conforto. Então, ao invés da gente fazer aqui, a gente já fez no começo, né, da nossa meditação, a gente fez um pouco direcionando a respiração para cada parte do corpo desse assento, deixando as pernas relaxarem, os glúteos, encontrando uma posição
na coluna, mas a gente vai fazer mais um pouquinho agora, antes de meditar, vai ser bom. Então, eu só estou repassando, vendo se aqui, se nessa gravação, ver se veio isso tudo, né? Veio essas colocações. Então, o que mais, gente? Falamos da atitude, do desapego, né? E aí a gente relacionou o desapego à exalação, a capacidade que nós temos de exalar, e também na exalação nós associamos no momento em que eu solto, no momento em que eu dissolvo, eu abro espaço. Então, cultivar, né, a presença e a atenção plena consiste em abrir espaço dentro de nós, para ampliar a percepção do que está sendo vivido momento a momento, momento a momento. Por isso a importância do uso da mão não dominante, para que a gente possa sentir o cheiro, né, Lígia, do pimentão. E eu quero também trazer de novo a força daquela palavra, porque acho que não estava gravando quando eu trouxe através da sua experiência, e eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, que é a palavra lentificação, né? E aí a gente separou um pouquinho, fez a relação lente, né? Porque no decorrer da nossa vida, nós vamos trocando, ou em um dia, várias vezes a gente pega lentes diferentes, né? A gente olha para alguns momentos com olhares diferentes. A gente se molda de acordo. Então, no momento em que eu pego um óculos político, eu vejo através da política. No momento em que eu vejo um óculos do yoga, ou um mantra, ou então tudo isso vai trazendo formas de ver diferentes, né? Então, lentifica ação. Fica na ação, a gente associou, né? Que muitas vezes esse processo da dificuldade, do desafio, ele, para encontrar um novo caminho, que não seja um caminho irritante, um caminho desmotivante, trazer mais uma vez a mente de principiante. Também trago aqui a importância da gente ir somando as atitudes. Então, volto a aconselhar todo mundo a escrever numa cartolina, né? Escreve aí, Lígia, com a mão esquerda, com a mão não dominante, né? A sua, a mão não dominante, todas as atitudes em que a gente vai fazendo, né? Então, nós fizemos semana passada o não julgamento e a mente de principiante. E agora a gente está somando ao desapego, certo? Alguém quer trazer alguma coisa antes da gente fechar com a nossa meditação? Alguma pergunta, alguma colocação? Então, vamos juntos fazer essa meditação. Eu vou fazer ela menorzinha, mas vocês vão recebê-la. Só um minutinho, porque vamos lá para o chão todo mundo, né? Ou na cadeira, você faz essa adequação, que a gente vai trabalhar um pouco essa questão do corpo sentado, como eu falei. Mandar a meditação, mas agora a gente vai fazer um pouquinho, né? Então, se organiza. Se você está na cadeira, não fica encostado. Vamos só observar com os olhos abertos ainda, como que é que você cruza as pernas. Percebe? Coloca de uma forma e troca um pouco, troca as duas pernas. Percebe se tem diferença de um lado para o outro. Tem diferença? Então, a importância também de nós fazermos essa troca durante as vezes que a gente vai se assentar, né? Porque a gente sempre começa a fazer coisas que são confortáveis. Então, já fica essa colocação. Mas agora que nós vamos fazer pela primeira vez, faça assim com o lado confortável. Fica do lado que for melhor para você agora, com as pernas cruzadas, do lado do jeito que for melhor.
deixando para amanhã e para os outros dias fazer com a perna desconfortável. Coloca a palma das mãos sobre os joelhos. Olha só, aqui na palma da mão você tem uma montanha, um valezinho assim, né? E no joelho você tem uma montanha. Então coloca a palma da mão, esse encosta esse vale a essa montanha, e deixa as mãos repousadas. Deixa o seu cotovelo solto também e observa um pouco os seus ombros agora. Leva os ombros um pouco para trás. Exagera, exagera. Traz os cotovelos para perto das costelas, assim. Mas mantenha a sua cabeça encaixada. Agora, inspira aí, bem grande. E exala, solta. Exala, solta bem grande. Deixa o ombro encontrar um lugar solto. Percebe os braços soltarem também. Agora, percebe o contato dos seus glúteos com a terra, com o chão. Percebe o peso dos seus glúteos na terra. Lado direito e lado esquerdo. Deixa a sua coluna aí um pouquinho para frente, com os olhos fechados, com a atenção lá na base do corpo, um pouquinho para frente, volta, um pouquinho para trás. Percebe o contato com o chão. Volta ao centro, deixa aí para o lado direito, coluna, fica um pouquinho do lado direito. Percebe o contato dos glúteos com o chão. Respira para sentir como é respirar nessa posição. Volta para o centro e vai lá para o outro lado. Vai lá para o outro lado. Os olhos fechados. Respira profundo, encontrando conforto. Lembra que estamos querendo encontrar conforto no corpo. Volta ao centro. Agora respira fundo e grande no centro. Percebe o corpo encontrando esse centro. Indo lá para o chão, os dois glúteos iguais, o peso todo. A cada exalação, seu corpo solta mais em direção à terra. Então, inspira grande, subindo ao longo da sua coluna, deixando o seu olhar direcionar lá na sua cervical, atrás da sua cabeça, na sua nuca. E como se você tivesse um ganchinho que te puxasse pela base do crânio lá para o alto. Isso faz com que o seu queixo venha um pouquinho para dentro e levemente para baixo. Então, respira fundo e deixa o corpo encontrar conforto nesses lugares em que pontuamos. O topo da cabeça está direcionado para o céu. Faz um scanner com o seu olhar interno, desde os pés, pernas, quadril, tórax, peito, braços, relaxa os ombros e as mãos, sentindo as mãos soltando, as suas costas, seu pescoço, sua cabeça, o queixo levemente para dentro e para baixo, só um pouquinho.
Então percebe o corpo ir se acomodando e o seu olhar se esparramando dentro de você. Deixe que a sua respiração agora aconteça livre, sem que você interfira. Talvez possa demorar um pouquinho, mas sustenta como aquela criança curiosa, treinando a mente a focar no vento que entra, no vento que sai. Cada vez que sai, cada vez que expira, desapega, solta, encontra conforto, esparrama dentro de você. Cada vez que inspira, só percebe qual parte do corpo que está movimentando. Não interfere mais em nada, apenas observa. Percebe qual é a parte do corpo que se movimenta quando o ar entra, primeiro quando o ar entra e quando o ar sai. E à medida em que você observa e sente que parte do corpo se movimenta quando o ar entra, quando o ar sai, você vai focar no lugar em que o ar inspira, no momento da inspiração, no início da inspiração, sem que você interfira, aonde nasce o impulso da inspiração. Busca identificar no corpo onde nasce esse impulso de vida. Percebe esse pequeno impulso. E visualiza que sente que nesse primeiro impulso, essa força carrega em si a alegria, o impulso da vida chegando, inspirando alegria. Percebe a alegria preenchendo o corpo. Nesse impulso inicial da inspiração. E agora você direciona a sua atenção para a parte do seu corpo que expira, que exala. Buscando perceber também aonde nasce o impulso da exalação, princípio da força da exalação. E exalando,
você exala paz. Sente e mentalmente escreve. Eu exalo paz, exalando paz. Então percebe agora nesse impulso da inspiração, inspirando alegria e exalando, expressando paz. Vamos manter a mente treinando o foco, focando no corpo, na onde nasce a inspiração, inspirando alegria e exalando, onde nasce a exalação, exalando paz. Inspirando alegria e exalando paz. E então, abrindo os olhos, gostaria de ouvir vocês, como foi a experiência, lembrando mais uma vez, assim, não, vou deixar vocês falarem primeiro, depois eu falo. Passo o microfone. Ah, é uma sensação muito. Essa prática me trouxe uma sensação muito boa de restauração, de, de completude, assim. Entender, entender entender os dois polos, né? Como se tivesse uma visão completa do interno. E isso traz um descanso, uma restauração. Toda vez que eu foco na expiração, na exalação, né? Ela vai ficando mais longa. Basta focar nela que ela se comprida um pouco. E, e os pequeninos desconfortos já vão embora. Só focado. Então, muito significativo isso para mim. Eu estou restaurada. Tá até com o corpo mais frio, assim. Já está mais esfriadinho. Bom, muito gostoso. Gratidão. Ah, eu também adorei. Deixa eu desligar aqui. Também adorei. Bom, muito bom. Eu já uso essa técnica de prestar atenção no nariz, que acho que é a única forma que eu consigo me concentrar realmente, parecer uma meditação. Eu faço isso sempre, de estar prestar atenção no nariz, né, na entrada e na saída, não só no movimento de entrar e sair, mas também a temperatura do ar que sai, que entra. Adorei, eu fiz um restart também, achei bem isso que a Lígia falou mesmo, ver os dois lados, né? Sentir os dois lados.
quando eu penso na respiração, o primeiro lugar do meu corpo que se mexe é o meu diafragma mesmo, é lá dentro, na entrada e na saída, né? E, bom, é isso. Adorei, tô adorando, tô gostando muito, tô feliz de estar aqui com vocês. Valeu, Lili. Valeu, Lígia. Que bom, né, pessoal? Agora eu vou fazer um outro convite também para as experiências que chegam, né? Um ponto importante é a gente se apropriar da nossa experiência, seja ela qual for, né? Certo? Sem julgamento, de manter esse caminho, né? Sempre assim. E o outro ponto também é a gente não criar expectativas diante das experiências, né? Assim, é para sentir isso, é para sentir aquilo, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse daquele jeito. Livre de expectativa, para olhar o momento como ele é, né? E sairmos também do gosto e não gosto. Esse é bem importante, assim, né? Porque olha só, quando a gente está no gosto e não gosto, avaliando e avaliando, a gente ainda está julgando muito. Então, como a gente está treinando não julgamento, através das nossas experiências, vamos buscar outros argumentos internos. Porque a intenção, assim, por mais que eu não tenha expectativa, né? Tem um lugar de alerta que eu convido para que nós possamos manter alertas internamente, quais são os insights, quais são as fichas que caem sobre nós mesmos, sobre os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas ações, as nossas atividades, né? Porque é valioso reconhecermos que este momento, né, na história da humanidade, nós estamos vivendo um momento bem confuso. E essa confusão e esse ritmo acelerado e esse acúmulo de informações geram em nós a mesma frequência, um acúmulo de informação, uma confusão, né? Então, quando nós paramos por alguns instantes, seja numa prática de uma mão não dominante, seja na corpo, encontrando conforto no corpo, sendo no 9 sopros, sendo nessa meditação que eu vou passar para vocês, alegria e paz. Todos esses momentos são momentos em que a gente organiza o nosso interior. Então a gente passa a ter mais objetividade e não ficar tão envolvido com todos os aspectos mentais. E um dos aspectos mentais que a gente vale olhar com atenção é a dúvida. Enquanto nós estivermos na dúvida, a gente não tem a ação objetiva. Então, é valioso a gente decidir, a gente fazer um processo de decisão e sustentar através, né, das práticas, das afirmações, perseverar nessa decisão, com um olhar de curiosidade, né? E de vontade de se envolver, de se conhecer, né? Então, muito bom. Queria saber se vocês têm alguma coisa para dizer, se vocês acham que tinha alguma coisa que a gente não disse, né, quando estava sendo gravado, que vocês consideram importante, assim, para a gente poder fechar esse encontro. Então, quero saber de vocês, como que vocês acham alguma coisa? Eu acho que de boa, tá? Eita, peraí. A única coisa que eu quero é que depois no WhatsApp você vai colocar, né? Vai passar cola, não vai? De tudo. Isso. Passa a cola também no WhatsApp, que eu sou o mais perdido. E é isso.
Eu tô adorando, tá uma delícia. Eu acho que hoje eu fiquei um pouco mais conectado também do que a semana passada. E é isso aí, vamos dar continuidade. Estou feliz com o tema dessa semana do desapego, de antemão já. Ainda nem Uma não, trabalhei atitude. isso, Atitude. Não podemos esquecer que atitude. são 9 atitudes. Essa é uma atitude. Então, é uma atitude que acho que é importante para mim nesse momento de cultivar. E achei interessante a coisa da porta. Eu faço isso para me lembrar de tudo, de amarrar coisas, sacolinha de mercado, as coisas bem espalhafatosas da porta, assim. E aí, pensar nisso como essa prática diária vai ser legal também, essa prática de desapegar, inclusive, do que eu tinha que fazer nesse minuto, né? No minuto seguinte, e parar. Desapegar no minuto seguinte, agora eu preciso parar. Estou animada e feliz, muito bom. Muito bom, pessoal. Então, eu acho que deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha tabelinha, se eu falei com vocês sobre tudo, né? Já que é para a gente checar aqui algumas coisas. Falamos. Eu acho que a gente cumpriu o nosso tema de hoje, né? E o que é interessante é que quanto mais cada um poder trazer, né, a experiência da prática, sempre seja ela qual for, mas com um olhar assim de, eu reconheci isso, eu vivi essa experiência, lembrando agora, não podemos esquecer, né, dessa lentificação maravilhosa, né, que foi muito importante. E então essas pequenas indicações podem ser compartilhadas e a gente aprende. Eu falei isso também, né, quando não estava gravando, lembrei que o início do nosso encontro, depois da nossa meditação, do nosso check-in, né, da nossa chegada, a gente faz um compartilhamento, né, de experiências. E nós treinamos a escuta, nós treinamos ouvir, realmente ouvir. Porque a partir da nossa escuta, quando a gente ouve realmente, a gente vai reaprendendo, caindo lugares, observando coisas que a gente ainda não tinha visto, né? Vai apontando os lugares valiosos. Então, é muito rica a nossa troca do grupo. Por isso que a presença é importante. Então, eu convido a todos, né, que vão assistir a gravação para realmente estar presente com a gente, que faz a diferença, né, nesse encontro da atenção plena. Bom, gente, então a gente encerra. Vou passar para vocês pelo WhatsApp. Qualquer dúvida a gente escreve ali também. E nos vemos em breve. E boas práticas, boa atenção. Muito obrigada pela presença. Obrigada, querida.